E aí, galera do canal, beleza? Neste vídeo vamos dar continuidade à nossa leitura do livro Tratado Geral de Xadrez, do Roberto Grau, tomo 2, e estamos agora no capítulo 4, capítulo em que o Grau fala mais especificamente do sacrifício. No capítulo anterior, ele comentou que o ataque ao roque é o primeiro obstáculo do enxadrista iniciante, e daí nós vimos que existem algumas regras importantes que ajudam a gente a descobrir se o nosso ataque vai ser efetivo ou não. Eu comentei com vocês 10 regras. Daí, neste capítulo, ele diz que outra dificuldade do principiante é aprender a se defender. E daí uma das primeiras manobras para se defender é avançar o peão de H, para tirar o bispo adversário de G5 ou para evitar que bispo ou cavalo se situem ali e colaborem nos ataques. Por exemplo, sei lá, E4, E5, cavalo F6, D6, vamos, qualquer lance aqui. Cavalo C13, e daí, né, bispo pode vir nessa casa. Ou o cavalo pode também fazer alguma manobra para tentar atingir essa casa. Então, o principiante pensa, tem que defender essa casa, então um lance muito comum e típico do principiante é defender com H3. E daí o Grau vai mostrar uma partida em que a gente vai ver todas as ideias dos capítulos anteriores somadas a este recurso defensivo, né? Então, como explorar o recurso defensivo de avançar o peão de H3. Então, na partida que a gente vai ver, vou voltar aqui, nós vamos ver de brancas o Janowski, conhecido jogador de combinações. Aqui ele vai tornar o roque do adversário vulnerável, e quando o adversário apelar para o recurso de avançar o peão de H, o Janowski vai realizar um dos sacrifícios típicos baseado na debilidade desse avanço de peão. Então, vamos lá, vamos ver como é que a partida se desenrolou. O primeiro lance aqui é D4. Cavalo F6, cavalo F3, E6, bispo G5, C5 e E3. Então, aqui o Grau faz o primeiro comentário dele. Aqui ele diz somente da importância, né, de a gente defender ou pelo menos apoiar permanentemente o ponto avançado central, né, que no caso é este peão aqui. Também comenta que tem a possibilidade aqui do avanço de duas casas do peão de E, tornando o centro teoricamente mais forte, mas ele tem algumas ressalvas porque as brancas teriam algumas talvez debilidades por causa desse duplo avanço e deixar esse peão com apenas uma defesa. Então, eh, ele dá a entender, pelo que me parece, que é melhor apoiar o peão do que manter uma dupla de peões aqui avançado, né? Porque o cavalo não pode tomar, porque senão perde a dama. Então, esse ataque que a gente está vendo aqui se chama ataque torre do jogo do peão da dama. O jogo seguiu então com o cavalo C6 e cavalo de B em D2. As brancas desejam, né, colocar uma espécie de sistema né, COLLE, com o bispo da dama daí fora da cadeia de peões. Só isso, né, justificaria essa jogada aqui, segundo o Grau, já que nas posições de abertura do peão da dama é muito conveniente desenvolver o cavalo da dama no em C3, né, para conseguir jogar C4. Desculpem, melhor dizendo, é melhor primeiro jogar C4 e depois colocar o cavalo em C3. Aqui, no caso, né, o cavalo vai pular para C4, né, quando o peão costuma estar lá. Então essa jogada parece que foge um pouco do espírito da abertura do peão da dama na visão do Grau. O jogo segue com B6, C3, bispo em B7, bispo em D3 e C toma D4. Bom, aqui ele fala da troca de peões, né? Ele acha que é um erro trocar o peão aqui. Por quê? Porque convém ao jogador
manter essa tensão central. Por quê? Vou voltar aqui. Porque se tu tem essa possibilidade de troca aqui, as brancas não vão avançar E4 aqui, que é sempre uma ameaça, né? Então, né, para esse peão continuar sendo apoiado pela cadeia de peões e não ficar isolado aqui, ah, juntamente com o peão de E, aqui nós não deveríamos trocar para manter essa tensão. Só que aqui as brancas trocam, né? E as pretas trocam. E daí o que acontece é que as brancas ganham muita vantagem em espaço. E isso acaba assegurando a vantagem das brancas nesse momento da partida. Segue com bispo E7 e, e cavalo em C4. Então aqui começa o plano, né, elemental de desenvolver nessa abertura as posições em que tem uma coluna aberta. E daí colocar um cavalo na casa que está adiante do peão adversário é essencial, né? Como a gente pode ver, os dois cavalos aqui estão ameaçando ocupar essa casa, né? Impedindo que o peão avance, né? E quem sabe posteriormente conseguindo trazer a torre para esse lado, um exemplo de plano, né? Em que a gente consegue usar a coluna aberta. Segue com roque, dama E2, dama C7 e H4. H4, né? É aqui então que começaria o ataque sobre o roque do adversário. E daí o grau aqui ele vai fazer uma reflexão. Esse lance aqui ele pode parecer difícil entender, né? Por que que ele foi feito, mas é um tipo característico de ataque. Basta observar a quantidade de forças que dispõe o branco sobre o rei adversário para ver a desproporção de material. Então a gente tem bispo, bispo atacando H7, cavalo pronto a se juntar ao ataque, torre, dama, e enquanto as pretas só tem cavalo e bispo, né, na ala do rei defendendo. Então, parece bem óbvio, né, que as brancas devem começar a atacar por aqui. E é esse desequilíbrio que provoca o plano, né? Agora o Janowski ameaça bispo toma F6. Essa ameaça aqui, seguido, né, de, por exemplo, bispo toma F6 e depois bispo toma H7, é um plano típico do ataque ao roque adversário, né? Porque depois segue com cavalo G5 cheque. Então, o ataque se torna irresistível aqui. Só para vocês verem, né? Bispo toma cavalo, bispo toma H7 e cavalo com cheque. Então aqui a gente podia observar por que causa o branco ataca antes de enrocar, né? Grande, né? Por quê? Por que que o Janowski fez isso? Ah, Primeiro porque pode se rocar a qualquer momento, né? E daí ele prefere efetuar o rock, se for necessário, né? Quando o adversário começar a acumular peça na coluna do rei. Daí ele traz o rei para o outro lado, né? Senão acaba sendo uma perda de tempo, né? Todo o plano aqui. Rocando agora seria fácil para as peças negras colocar um contra-ataque, né? Que agora é muito mais problemático por causa da possibilidade que ah, o rei branco tem de fugir das ameaças, né? Ele está no centro, pode ir para qualquer um dos lados. E agora o lance, né? H6, o lance que as pretas jogam para se defender, mas que é muito um lance que pode ser facilmente explorado se a gente conhecer algumas regras básicas que a gente está vendo nessa partida. Nesse caso, o avanço do peão facilita o ataque das brancas. Por conta do que ele havia comentado no vídeo anterior, né? Que cada peão avançado do roque é uma possibilidade a mais que o adversário nos dá para que a gente ataque.
E também aqui, né, porque estava bem difícil de evitar a combinação das brancas sem recorrer a essa debilidade aqui. Então isso é, na verdade, a força que, que as posições com vantagem têm, né? Forçar o rival a recorrer a debilidades táticas, que facilitem a preparação dos planos vencedores. E aqui as brancas vão jogar dama em D2. As brancas começam a fazer baterias, então, agora sobre o peão adversário, né? Toma, peão toma, dama toma de volta. E esse sacrifício do bispo não é não é incomum, assim. É típico, é clássico, segundo grau, e qualquer um que estude partidas de xadrez vai perceber que sempre tem esse tipo de sacrifício, né? Então, sempre que a gente tem a torre em H1 e o bispo em D3, é possível entregar o bispo para apoiar ele com o peão de H. Então, toma, toma, e a torre agora ocupa toda a coluna sozinha. Então, essa fica a dica para vocês, né? Sempre deixar o adversário tomar o bispo, né? Um sacrifício correto, porque abre a coluna para a entrada da torre. Além disso, né? O peão aqui vai estar atacando o cavalo, que está defendendo H7, que está sendo também pressionado pelo bispo. Então, o ataque se torna muito forte. A única exceção seria quando esse cavalo pode ficar em E4, né? Atrapalhando o, a diagonal do bispo. Então, quando o cavalo consegue vir aqui, daí o ataque tem que ser repensado. Nesse caso, não dá, né? As pretas, conhecendo o plano, não tomam o bispo e jogam o cavalo em G4. Aqui, as brancas, então, salvam o bispo, com o bispo em F4, mantendo a pressão sobre H6. D6 é jogado e cavalo em E3. Essa jogada tem um objetivo, né? Que é eliminar o cavalo de G4, que é a única peça que impede o sacrifício do bispo, né? Porque não dá para tomar agora, porque tu não vai conseguir o objetivo de pretendido anteriormente. Então, é absolutamente normal que se troque a única peça menor branca que não atacava diretamente o rock por outra que apoia o rock. Então, tudo uma série de jogadas lógicas, né? E depois que essa troca acontece, vai ter óbvio desequilíbrio material na zona ofensiva das brancas, né? Que vai ser muito decisivo. Então agora, cavalo toma E3. Se de repente as pretas tentam outra troca, né? Por exemplo, tentando salvar o cavalo, colocando ele em F6, nós teríamos logo em seguida G4 e G5. Então não adiantaria absolutamente nada. Então por isso o ataque das brancas está tão forte aqui, né? E essa debilidade de H pode ser facilmente explorada. Então cavalo toma E3 e dama toma cavalo, mantendo a bateria sobre H6. Agora, o roque negro precisa do apoio do cavalo de F6. E como não tem, o ataque das brancas é decisivo. Dois bispos atacando, o cavalo podendo se juntar ao ataque rapidamente, e a torre aqui também, né, que parece que não está jogando muito, pode facilmente vir para coluna de G e também atacar o rei, né? Ela rapidamente, se quiser, pode se juntar ao ataque, né? Que esse, né, como a gente comentou no vídeo anterior, é um dos detalhes estratégicos mais característicos de ataques ao rock. Que as pretas vão jogar H5, né, evitando o sacrifício aqui. Mas, ah, né, dando outro tempo às brancas. E como a gente viu no capítulo 1 e 2, né, os tempos são muito importantes, porque agora
torre H3, ameaçando trazer mais uma peça para o ataque, né? Novos reforços. E agora E5 tentam as pretas. E as pretas se defendem da melhor maneira. Quando o adversário ataca e não se pode transportar nenhuma tropa, né, para ala atacada, o princípio fundamental no xadrez é contra-atacar em outro ponto, né? Esse é um princípio que o Grau pega da guerra e então o adversário está atacando de um lado, outro não pode fazer nada, começa a atacar em outro ponto. Especialmente no centro, porque dessa maneira a gente consegue distrair a atenção e também abrir mais brechas na zona ao redor da zona atacada, né? Para tentar apoiar a zona atacada por outro lugar, né? Só que agora é tarde demais. Então nós temos D toma E5, D toma E5, cavalo toma E5, cavalo toma cavalo de E5, bispo toma E5 e aqui bispo em D6. Aparentemente a posição das pretas se estabilizou aqui, né? Aparentemente, porque ahn, além de ter simplificado a situação, começou a abrir brechas sobre o rei adversário, né? Então, agora já tem uma ameaça muito forte, que é torre em E8, né? Atacando bispo, dama, rei, tudo aqui pela coluna aberta. Então, tudo isso pode ser facilmente colocado a perder se a gente não presta atenção também na profilaxia, né? No que o adversário está tentando fazer. Mas aqui nós temos então agora um- uma jogada típica de sacrifício, né? Que agora vai tentar ameaçar um checkmate inevitável, né? E esse lance aqui é muito parecido com o lance que a gente viu na partida anterior. E o lance vou dar alguns segundos para vocês tentarem descobrir qual é esse lance. Pausem o vídeo para tentar adivinharem se vocês quiserem. Muito bem. Descobriram o lance. O lance é dama H6. Esse é o lance. E aqui acaba a partida. As pretas desistem. Por que que as pretas desistem? Porque se G toma dama aqui, nós temos torre em G3, checkmate. Simples assim. E se, por exemplo, agora nós temos F6 atacando o bispo, então bispo H7, cheque, rei F7, dama toma H5 com cheque, rei E7, bispo toma D6 com cheque, dama tem que tomar D6, né? Porque senão, se não fosse dama toma D6, se fosse rei toma D6, nós teríamos, opa, nós teríamos torre D1, trazendo mais uma peça para o ataque, né? Posição vencedora também. Mas então, dama toma bispo. E agora, de qualquer forma, torre D1. E segue aqui com torre em E3, né? No próximo lance. Ou o inverso e posição das brancas está totalmente ganha. Então, espero que vocês tenham gostado desse capítulo, né? Que mostra como o avanço do peão de H6 ou H3 para defender o roque pode ser explorado, né, quando a gente está pensando em atacar o roque do adversário mediante sacrifícios corretos, né? Não é qualquer sacrifício, sacrifícios que seguem algumas regras básicas de ataque. Então, nos vemos no próximo vídeo do, do livro, né? E será o capítulo 5 que falará sobre a disputa entre o rock largo contra o rock curto. Então,
Até lá.